Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios aplicando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Barbadinha. Então, dando continuidade à nossa lista de exercícios, exercício 6. Dado o triângulo ABC a seguir, retângulo em A. Sabe-se que o seno do ângulo C é 0,6. Calcule o valor da tangente do ângulo B. Então tem esse triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo ABC, retângulo em A. Retângulo em A significa que o ângulo de 90 graus está no vértice A. Essa é a linguagem que a gente usa aqui. Então, triângulo ABC, retângulo em A. Sabe-se que o seno do ângulo C é 0,6. O seno desse ângulo aqui é 0,6. É para calcular a tangente do ângulo B. Veja que não é dado nenhuma medida aqui, só essa informação. É que a gente vai usar aqui uma propriedade importante aqui, ó. Veja, eu quero a tangente do ângulo B, ó. Eu quero a tangente do ângulo B. O que é a tangente? Uma relação que a gente já deduziu aqui nas primeiras aulas. É o seno do B dividido pelo cosseno do ângulo B. E seno de B e cosseno de B eu não tenho. Eu tenho o seno do ângulo C aqui, ó. Mas existe uma relação que a gente viu que nos ângulos internos, os ângulos agudos de um triângulo retângulo, eles são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, se eu tenho o seno do ângulo C, então o seno do ângulo C vai ser o cosseno do ângulo B. Ó. O seno do C vai ser o cosseno do B. E como o seno do C é 0,6, então o cosseno do B é 0,6. Então eu já sei quanto é o cosseno do B. Ó, Falta saber o seno do B, para achar depois a tangente. Mas daí eu uso outra relação que a gente deduziu nas nossas primeiras aulas sobre relação trigonométrica do triângulo retângulo. Essa relação aqui é chamada relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado do ângulo B mais o cosseno ao quadrado do ângulo B é igual a 1. Como eu tenho o cosseno, só falta achar o seno. Então vamos substituir. Seno ao quadrado do B mais o cosseno do B é 0,6. Então 0,6 ao quadrado é 1. E 0,6 ao quadrado é 0,36. Então seno ao quadrado vai ser 1 menos 0,36. E 1 menos 0,36 é 0,64. Então seno ao quadrado de B é 0,64. E seno vai ser a raiz quadrada de 0,64. O seno de B vai ser 0,8. Então, nós temos o cosseno do B e o seno do B. Então, agora é só calcular a tangente. Então, a tangente vai ser o seno do B, que é 0,8, dividido pelo cosseno, que é 0,6. Ou seja, 4/3. A gente simplificar isso aqui. Veja, se eu multiplicar por 10, o numerador e o denominador, vai ficar 8/6. E simplificando 8/6 por 2 vai dar 4/3. Ou se eu dividir o 4 pelo 3, vai dar 1,333, assim por diante. Barbadinho. Exercício 7. Calcule a área do triângulo a seguir, sabendo que o AC vale 10 metros, o BC vale 12 metros e o ângulo alfa vale 35 graus. E dado o seno de 35 graus é igual a 0,574. Isso a gente tira da calculadora. Então tem esse triângulo aqui. Veja que não tem indicado ângulo de 90 graus aqui. É um triângulo qualquer aqui. O triângulo, eu sei que o lado AC é 10 metros, o AC, esse comprimento aqui é 10 metros. O BC é 12 metros, o BC aqui é 12 metros. E o ângulo alfa é 35 graus, o alfa. Eu quero a área do triângulo. Ora, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, se eu olhar o triângulo como está aqui, a base eu já tenho, que é o BC. O BC é 12 metros. Me falta a altura aqui, a altura H aqui, para substituir aqui para calcular a área. Mas quando eu traço a altura, veja que a altura forma 90 graus aqui com a base. Eu tenho dois triângulos retângulos agora aqui. Esse triângulo da direita aqui é o que nos interessa, porque tem o ângulo alfa. O ângulo alfa é 35, que eu conheço. Como eu sei quanto é o seno deste ângulo,
Tá? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa é o lado AC, ó. E o lado AC, ó, eu sei que é 10 metros. Então o seno do alfa é o H sobre o AC, ó. Tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? E a hipotenusa é 10 metros. Então eu consigo achar, né, a altura com essa relação aqui, ó. A altura é o AC vezes o seno do alfa, o AC vai multiplicar. Então, o H vai ser o AC, que é 10 vezes 0,574. O H é 5,74 metros. Então, agora eu tenho a base e tenho a altura. Agora eu posso calcular a área. Então, a área vai ser 12 vezes 5,74 sobre 2. Tá? E multiplicando 12 por 5,74 sobre 2, eu vou encontrar a área aproximadamente 34,44 metros quadrados. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 8. Deseja-se saber a altura de um morro. Como a medida direta é impossível, utiliza-se a seguinte técnica. A partir de um ponto do solo, mede-se o ângulo de elevação do solo ao topo do morro. Após, afasta-se para trás uma determinada distância até outro ponto do solo e mede-se o ângulo de elevação do chão ao topo do morro. Para medir o ângulo de elevação, utiliza-se um aparelho chamado teodolito. Tá? Então, é um aparelho que se usa aqui, tá, para determinar ângulos, né? Um aparelho. Tá? Então, essa aqui é uma situação, ó, que realmente na prática o pessoal faz. Né? Eu quero saber, né, a altura de um morro, a altura de uma antena, por exemplo, né? A altura de um prédio. Né? E como às vezes é inacessível isso, né? Então a gente usa essa técnica aqui. Tá? Então a gente está usando aqui essas relações trigonométricas no triângulo retângulo para calcular o que a gente chama de distâncias inacessíveis. Né? São alturas de morro, larguras de rios e assim por diante. Tá? Então, né, calcule a altura de um morro sabendo que o primeiro ângulo mede 40 graus e o segundo ângulo mede 32 graus, após um afastamento para trás de 100 metros. Então, vamos ver a situação. Ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, dado tangente 40 graus 0,839 e a tangente 32 graus 0,625. Então eu tenho aqui um morro, eu quero saber a altura dele aqui. Então o que, que a gente faz? Ó? A partir de um ponto do solo, mede-se o ângulo de elevação do solo ao topo do morro. Tá? Depois se afasta para trás, numa determinada distância, até outro ponto do solo e mede-se o ângulo de elevação do chão ao morro. E o problema diz que o primeiro ângulo mede 40. Então, ó, a partir de um ponto do solo, se mede o ângulo de elevação aqui, né? E esse ângulo é 40 graus. Ó. É o primeiro ângulo, tá? Até o topo do morro lá. Tá? E depois, né, afasta-se para trás uma determinada distância. Então, você separa, vamos me afastar aqui uma determinada distância. E a distância aqui é 100 metros. Ó. Tá? Até um outro ponto. E aí se mede o ângulo de elevação a partir desse ponto. E aqui deu 32 graus pelo dado problema. Tá? Então, mediu-se aqui, depois se afastou uma distância e mediu-se de novo. Então, nós temos aqui esses dois ângulos. Tá? Então, eu quero calcular aqui a altura do morro. Tá? Vejo que eu tenho dois triângulos retângulos. A gente sempre tem que procurar triângulo retângulo. Um é esse aqui, ó, com um ângulo de 40 graus aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Só que eu não tenho essa medida aqui, ó. Vamos chamar de x aqui essa medida, tá? Para esse triângulo retângulo. E outro triângulo retângulo também com a altura, mas toda essa distância de x mais 100, ó, com um ângulo de 32. Então nós vamos relacionar isso aqui tudo. Tá? Então eu vou calcular pela tangente, ó. Tá? Aqui nesse triângulo menor, a tangente de 40 é o cateto oposto, que é o h, dividido pelo cateto adjacente, que é o x, ó, h sobre x. Tá? Então, o h é x vezes a tangente de 40 graus. Tá? Passando o x a multiplicar. E a tangente de 40 é 0,839. Então, o h é 0,839x. Tá? Então, eu tenho duas incógnitas aqui. Vejo que o nosso objetivo é achar o h. Então, desse triângulo eu tirei essa relação por enquanto. Agora eu vou usar o outro triângulo aqui, ó, triângulo maior aqui, ó, usando a tangente de 32. Ó.
Tangente de 32 é o cateto oposto, que é o h, dividido pelo adjacente aqui, ó, x mais 100. H sobre x mais 100. Tá? Então, ó, tangente de 32 é 0,625, ó, e o h é 0,839x sobre x mais 100. Tá? Então, veja, só tem o x como incógnita aqui. Ó. Fazer produto dos meios extremos aqui, ó, 0,625 vezes x mais 100. Então, 0,625 vezes x dá 0,625x, mais 0,625 vezes 100 dá 62,5. É igual a 0,839x. Aí eu vou subtrair o 0,625 aqui do 0,839, então vai dar 0,839x menos 0,625x, igual a 62,5. Tá? E essa subtração aqui vai dar 0,214x, igual a 62,5. E o x, 62,5 dividido por 0,214. O x vai dar 292,06 metros. Então, achamos o x, ó, tá? E como o h é 0,839x, ó, tá? O h vai ser 0,839 vezes 292,06. Então, resposta, multiplicando isso aqui, a altura do morro é 245,04 metros. Barbadinho. Tá? Uma observação importante, ó. Veja o exercício 5 da aula 4. Né? Aquele exercício 5 da aula 4, tá? Foi usada essa mesma técnica aqui para calcular a altura do prédio, tá? Em relação a uma pessoa de 1,80 m. Dê uma revisada lá, vocês vão ver que é o mesmo tipo de problema. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o comentário e divulgue nossas aulas para os colegas.